Irmãos, ontem eu estava falando com um irmão, é só uma colocação aqui, a gente lê Bíblia e sempre está aprendendo, né? E a gente está conversando sobre o livro de Mateus, e quando Jesus fala para os seus discípulos e para os seus discípulos e a multidão, e ele fala assim, olha, ouça o que os fariseus estão dizendo e obedeça a palavra, mas não pratique o que eles praticam, porque eles não praticam a palavra. E eu achei muito interessante que Jesus não anulou a palavra que os fariseus estavam ensinando. Jesus não anulou. Jesus falou para eles não praticarem o que eles praticavam, os fariseus, mas o que eles estavam lendo na palavra, o que eles estavam ensinando, que se absorvesse. Então não importa quem pregar aqui. Pode, se Deus permitir, subir aqui uma pessoa em pecado, seja eu, seja você, seja qualquer um. E aí a palavra foi pregada e foi ao teu coração, e amanhã você se escandaliza com a pessoa pregou e agora está assim. Foca na palavra. Foca na palavra. Não foque no homem, na mulher. Foquem na palavra. Diz que os irmãos de Bereia examinavam aquilo que era ensinado para eles. E isso é muito importante. Viu, irmãos? Só uma colocação aqui dentro, que eu achei muito interessante como que Jesus enfatizou ali. Bom, diz lá o versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Tá? Não sei se está na mesma linguagem aqui, tá, né? Vamos ler junto aqui? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. De que forma que nós devemos nos apresentar a Deus? Em sacrifício. Que tipo de sacrifício? Quais são eles? Vivo, santo e agradável a Deus. 3 qualidades do sacrifício. Irmãos, me chamou a atenção quando Paulo fala assim, portanto quer dizer algo já concluído lá de trás, né? Então, eu falei assim, gente, o que Paulo estava falando? Li lá o capítulo 7, capítulo 8, 9, fui no 10, no 11, no 12, né? E fui lá no capítulo 1 também, de Romanos. A quem Paulo estava falando? Paulo estava falando aos irmãos da igreja de Romanos, né? E essa igreja de Romanos era uma igreja mista, né? Era uma igreja que era formada, né, por judeus e por gentio. Então havia 2 tipos de pessoas, né, que criam diferentemente quando foi para ali. E Paulo, então, começa a trabalhar, né, um contexto ali, naquela igreja, né? Eu estou vindo aqui na história para vocês, para dar a informação. Então, dentro desse ambiente desafiador, né, os cristãos de um lado, os judeus de outro, né? Os cristãos, como também os judeus, e principalmente os cristãos gentios, eles sofriam ou enfrentavam a pressão externa muito grande dos valores da sociedade de Roma. E como também sofriam a pressão interna na igreja dos valores judaicos, das práticas judaicas. Está entendendo aí? Como era a sociedade romana da época? Perversa,
má, sem temor a Deus. Se você lê o livro de Romanos todo, você compreende o contexto ali, tá? Como que era a sociedade naquela época. Era terrível, não é? Para eles, a prática do pecado era comum. E havia uma pressão muito grande para que aqueles irmãos que se converteram, que eles continuassem em determinadas práticas. O que tem? Não tem problema nenhum, não. Deus perdoa. Por outro lado, os minhos judeus falam assim, não, você tem que observar a lei. Falava com os cristãos novos convertidos. Você tem que observar a lei. Né? O sacrifício ainda é necessário. Por isso, Paulo entra no seu contexto visionário, né? da situação ali, quando ele fala, irmãos, eu rogo a vocês que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Era um momento assim, tremendo, né, para a vida daqueles irmãos. Era crucial que eles ouvissem o apóstolo Paulo, que ouvissem a palavra de Deus naquele momento, porque senão eles iriam perecer. Roma era muito dominante, oferecia-se muitas coisas naquela época. Ser cidadão romano era top. Hoje, muita gente, por exemplo, no nosso contexto de hoje, muita gente quer ir para os Estados Unidos ainda, não é? Entra pela fronteira e tal, porque a oportunidade de vida, de crescer socialmente é muito grande, né? Todos que vocês conhecem, que está vivo, está dentro dos Estados Unidos, estão bem. Que você conhece, a maioria que eu conheço. Então, assim, né? Então, assim, ser cidadão romano era algo muito especial. Quem tinha a cidadania romana já era uma coisa, quem tinha dinheiro, né? Era bem de situação, então dominava a sociedade da época, mandava. E querendo ou não, irmãos, a gente de forma consciente ou inconsciente, talvez absorve coisas semelhantes a essa. E Paulo não queria que a igreja se contaminasse com essas coisas. Não há nenhum problema em ser rico. Não há nenhum problema financeiramente estar bem. Isso é até necessário para a nossa vida. Ter um bom trabalho, não é? Ter o carro. Se eu tivesse condições hoje de ter um carro melhor do que eu tenho, né? De uma pessoa, um ex-cliente meu, ex-cliente, não cliente ainda, né? Mas assim, quem está olhando é a Carla agora. Ele falou, doutor Carlos, tem um carro para vender para o senhor vai gostar. E levou uma touro. A minha perto dela é um bezerrinho, né? Muito bonita, banco de couro, tinha sensor, acho que tinha sensor até no banco, na hora que você estava sentando no banco, né? Carro top, encheu meus olhos, mas não encheu meu coração, não deixei. A Bíblia diz lá em Provérbios, de tudo que tendes guardar, guarda o quê? Teu coração, porque dele procede a saída da vida, né? Então, cuidado. Cuidemos dos nossos olhos, para que o nosso coração seja saudável. Eu acho engraçado, irmãos, eu preciso de comprar algumas coisas lá em casa, aí vem a Black, né? Black não sei o que aí, né? Pá! E tal, e bombardeia, e toda hora Shopping chega na sua casa, e Mercado Livre, vai que vai, e propaganda no seu celular, tem uma oferta para você, tem isso, não sei o quê, tem um presente para você, concorra a isso, concorra a aquilo. O problema não é você comprar.
é você pagar, né? É você ter, e o que vai acontecer. Mas eu estou precisando. Eu falei assim, Senhor, eu preciso desse carro. Eu perguntei para Deus, né? E respondi, falei, preciso não, Senhor. Eu vou ficar com a minha Oroque ainda, por enquanto, e vamos caminhando assim, sabe? Então, assim, Roma tinha muito atrativo. Era top dos top da sociedade. Então, havia essa pressão externa sobre a igreja. Porque a ideia, para aquela época, os religiosos era pobre, paupérrimo, né? Julgado para escanteio, nesse sentido. E ainda, aquela igreja, aqueles irmãos gentios, sofria a pressão judaica. Então, Paulo vem e fala assim, olha, sobre o sacrifício, nós temos que apresentar o nosso corpo, é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. A apresentação do nosso corpo como sacrifício. Que coisa interessante, né, irmãos? O que é sacrifício? Pensa aí. Não precisa me responder, não. Né? O que é sacrifício? Não é a mesma coisa de holocausto, não é algo que você vai fazer além da sua força, né? Quase entregando tudo. Então, Paulo, olha, que você faça o sacrifício do seu corpo. Por quê? O corpo, naquela época, lá em Roma, né, tinha os seus valores. Os atletas, os gladiadores, não é? Tinham os seus valores. A adoração ao corpo era muito grande naquela época. Né? As altas sociedades tinham lá os seus bacanais e etc., então, tinha um valor. Hoje nós temos um valor imenso também. Irmãos, eu estou fazendo academia. Para mim ficar com um corpo atlético. Não é isso. Estou fazendo, muitos aqui me seguindo, né, são seguidores, né, para ganhar saúde. Para ganhar saúde. Né? Não é para mim sair por aí. Não é isso não. Entendeu? Não é isso não. Né? Mas é saúde que a gente ganha. Isso é fato. Né? Isso é fato. Estava olhando o Renato tocar aqui na frente, aqui, falei assim, Renato está começando a afinar. Está lá maiando todo dia, lá de manhã, lá. Não é? Então, irmãos, não é isso hoje. Há uma cultura do corpo também. Há ou não há? Desculpa, irmão, vocês vão ter que suportar isso aí, tá? O que eu vou falar aqui, irmãos, estou maiando ninguém, não é isso não, mas observando. Salomão diz assim, vaidade, de vaidade, o quê? Eu fico lá na academia, eu sou o vovô da academia. Né? Eu estou aqui embaixo aqui. Como eu não consigo ficar na academia chique, eu vim para chiqueiro. Brincadeira, viu? A academia que é muito boa, muito boa. Aí eu fico vendo umas pessoas lá. A cultura da adoração do corpo, entendeu? As pessoas mais novas que estão lá assim, né? Às vezes junta 3, 4 e fica, né? A pessoa da academia falou, pastor, daqui a pouco o senhor vai estar com aquele terninho colado assim, aquele músculo lá na frente, o povo vai, nem nada. Aqui é brucilinho, fininho, né? Então, irmãos, a adoração do corpo. E lá havia adoração. E hoje também há. Mas Paulo vem com uma contraproposta. E essa contraproposta de Paulo, irmãos, ela não está ligada simplesmente ao ar, julgando por aí, faça isso, não. Paulo sabia, né, o que estava dizendo. Ele fala assim, olha, no verso 2, não se amodem ao padrão deste mundo. Não se amodem ao padrão deste mundo.
mas transforme-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa renovação da mente, né, vai dar-nos as condições de nós experimentarmos o que Deus quer para nós, não é? Então, quando Paulo fala sobre isso, né, sacrifício significa oferecer algo a Deus, seja um animal físico no Antigo Testamento ou uma vida transformada no Novo Testamento. O sistema original envolvia imolação de animais, cereais, bebida para expiação do pecado, gratidão e louvor. No entanto, a Bíblia descreve a morte de Jesus como sacrifício final e perfeito. E a partir do Novo Testamento, o sacrifício é entendido como uma oferta viva de um cristão que sacrifica sua vida, atitudes e desejos pecaminosos para viver uma vida santa, servindo a Deus, né? Então, lá no Antigo Testamento tinha o seu sacrifício, no Novo Testamento Jesus vem fazendo, né? E o significado de sacrifício hoje dentro da Bíblia, de forma geral, é estilo de adoração. O povo judeu adorava, e nós também hoje temos que adorar a Deus. Romanos 6,11 fala assim também vocês, considerem-se morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Então, quando fala-se um sacrifício vivo, não é que eu vou sacrificar a minha vida, morrer, porque Cristo já morreu por nós, não é? Mas eu vou sacrificar vontades pecaminosas na minha vida. Há muitos de nós hoje ainda não conseguem mortificar áreas pecaminosas da nossa vida. E temos que lutar contra isso. E quando eu estou falando de pecado, irmãos, quando se fala de pecado na igreja, se pensa em prostituição, em adultério, em cachaça, em cerveja, em cigarro, em maconha, enfim, uma série de coisas. Há outras coisas que precisam ser sacrificadas em nós, para nós recebermos esse benefício da comunhão de Deus, esse sacrifício vivo. Há coisas, irmãos, que podem nem ter muito problema, mas Deus vai falar assim: não quero, que isso pode te levar a uma idolatria, pode te levar a um exagero, ou um apego. Tem gente que é apegado a dinheiro de uma tal maneira que uma loucura se torna avarento, idólatra. A Bíblia compara o avarento ao idólatra. Então é um problema. Tem gente que não consegue parar de mentir. É pecado ou não é, gente? O pai da mentira é quem? Diabo, né? Quando eu passo também a desfazer de uma pessoa, a ignorar no sentido de que eu posso fazer algo e não faço, quando eu começo a fazer determinadas escolhas, eu gosto do Maurício, mas Margarete é chata demais, nem, sabe? Eu estou falando da irmandade aqui, irmãos. Não estou falando lá de fora não, porque tem gente lá fora que você tem que evitar, é óbvio. Não é verdade? Então, fazer dissensão de pessoas, que vem outro tipo de pecado, gritaria. Meu Deus, como que tem gente que gosta de gritar? Eu sei que os filhos estressam a mãe, eu sei, mas quase arrebenta a veia do pescoço. Isso é falta de equilíbrio. Eu não gritava com meus meninos. Mas quem furou a orelha deles para pôr brinco foi eu. Há outras coisas que a gente pode ir enumerando aqui. Sabe aquela famosa resposta assim, depois eu vou.
Tem uma dentro da Bíblia de um pai que falou com o filho: filho, vai para o campo trabalhar, fazer isso. Ele falou assim: vou. E falou com o outro: vai, pai, não vou, não quero ir. Ele foi sincero, né? Mas o outro falou que ia e não foi. Depois eu vou. O pecado não é uma coisa só, irmãos. Então, assim, às vezes, podem ser pequenas coisas que estão atrapalhando a nossa comunhão com Deus. O jovem pode ter uma vida santa com Deus? Pode. Quais são as coisas que os jovens enfrentam hoje? Primeira coisa, vem o despertamento do namoro. Aí, o papai não vai deixar agora a mamãe namora escondido. De vez em quando eu passo, vejo o menino com o uniforme escolar, a moça sentada no colo do rapaz. Não sei o que está fazendo sentado no colo. Talvez está com sono. Não, neném que vai mimir. Os pais não estão sabendo. Então começam nos jovens os impulsos, que de certa forma, entre aspas, são normais. Mas impulsos que eu posso pedir, Deus, controle. Impulsos que podem vir num homem ou numa mulher casada. Eu estou lá na academia, cheio de mulheres. E eu vou deixar que os meus impulsos venham em mim, porque a mulher está lá com aquelas roupas, como é que chama? Leg, né? E eu vou ficar olhando. Vou ficar olhando o bumbum da mulher. Ficar olhando, levantar a perna. Está entendendo, irmãos? Ah, será que é assim? Alguém está pensando? Tem direito de pensar o que você quiser. Mas eu tenho. Você já ouviu alguém chegar para você: você não é pastor? Isso aqui eu posso falar, não é um problema. A pessoa fala assim: pastor, o mandato está reclamando que esse canto ficou olhando o bumbum das mulheres. Vai converter. Vai sacrificar o corpo, a alma, o espírito diante de Deus. Então o jovem pode se conter para sentir a presença de Deus. E quem está falando? Pessoa que já foi jovem e que teve impulsos sexuais, impulsos de ira, de raiva. Esses outros ainda tem até hoje, de vez em quando tem que controlar. Mas é preciso. É preciso. Não tem justificativa para o pecado. Não tem, não existe. Não existe. Na área sexual, a pessoa fala assim: eu não aguentei. José não disse eu não aguentei, mas o que ele fez? Fugiu. Você já fugiu alguma vez? Eu fugi e fui chamado de viado. Mas pelo menos eu não pequei. Não é? Eu não pequei. Então, meus irmãos, cuidar. Então você, jovem, cuida da sua mente. Oferece a sua mente ao Senhor. Paulo fala para nós pensarmos nas coisas que são lá do alto, não é? Não daqui da terra. Então, um sacrifício vivo, né? Considere-se mortos pelos pecados. Os adultos, na mesma forma. Os irmãos viúvos, as irmãs viúvas, os divorciados, considera-se morto pelo pecado. Paulo fala assim: olha, se você não está aguentando, casa, é melhor casar do que abrasar. E lembrando que o sexo, ele não dura por toda a vida, mas o amor permanece. Então comece a amar primeiro, antes de querer ter sexo. Comece a amar primeiro. Por isso, oferecer-se a Deus é algo tremendo, é algo maravilhoso, não é? Então, um sacrifício vivo, santo. Levítico 3:1 fala assim: se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de
De óculos é melhor. Né? Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Então, o sacrifício santo é um sacrifício que não é manchado, né? Eu vou me oferecer ao Senhor, eu estou ali, né? Ele vai dizer para mim, para você, ou de mim, ou de você, o que ele disse sobre Jó. Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó, homem reto, temente a Deus e que se desviava de quê? Do mal, santo, poderia se dizer santo. Entendeu? Então, a gente precisa. Então, lá no livro de Levítico fala a forma que seria o sacrifício santo. Oferecer-se em santidade diante de Deus. Sabe, irmãos, quando eu estou falando isso aqui para nós, que eu estou falando para mim também, pregando a mim, irmãos, o que faz de nós o cristão não é simplesmente o dízimo, a oferta da cadeira, a oferta do lote, a oferta disso, sabe? É um entregar-se totalmente. Sabe, é deixar-se Deus envolver na nossa vida, quando você está pregando, quando você está cantando, como foi aqui no louvor, quando a irmã sentiu a presença de Deus, a gente não sabe nem o que faz, se continua cantando, se para, se vai para o chão, enfim, é algo indescritível, não tem como descrever. Deus quer isso, irmãos. Irmãos, vamos pegar aqui. Adriano, fica de pé. Coloca a câmera aqui. Dá um abraço. Dá um beijo. Ela hesitou em fazer isso, irmãos. Por quê? Por quê? Por quê? É minha filha, viu, gente? Vocês estão aí do outro lado, é minha filha. Ela confia em mim porque sou pai. E tem muito de vocês aqui que também confia em mim. Então, quando nós chegamos diante de Deus, Ele sabe quem é você, quem é eu, quem é nós. Mas nós precisamos saber que o Deus que nós chegamos perto dele é santo, é poderoso, é maravilhoso. Não é qualquer Deus, e Ele quer comunhão com nós. Então, além disso, o nosso sacrifício precisa ter outra característica importantíssima, que é agradável. O que é uma pessoa agradável, gente? É tudo isso que vocês falaram. E é tão bom estar com uma pessoa agradável, né? Ela tem o quê? Um aroma suave, não é? Quando uma pessoa agradável chega na sua casa, você sabe que o papo vai ser bom. É ou não é? Não é verdade? Quando você encontra com uma pessoa na rua agradável, você sabe que o papo vai ser duro. E quando tem jeito, o que a gente faz? A gente fica procurando igual um cachorro, procurando o poste. Não para levantar o pé, né? Mas para escorar o lado dele. É ou não é? É bom. Sabe aquela palavra assim, que bom ver você aqui. Não, que bom encontrar com você aqui. É ou não é? E é tão bom que a gente vai conversando e a gente não vê a hora passar. Seja no telefone e seja presencialmente. É ou não é? Não é? Você já conversou com uma pessoa quando você olhou a hora assim, falou, 2 horas da manhã. Já aconteceu com você? É bom demais, é ou não é, gente? É bom demais. É bom demais. É isso que quer dizer agradável. Aquele momento com Deus. Abraão
agradável a Deus. Quando Deus foi destruir Sodoma, aquele papo reto, sem rodeio, né? Algo maravilhoso. Moisés era agradável ao Senhor. Senhor, perdoa esse povo, risca meu nome do livro da vida. E agora lascou. Eu não quero arriscar o seu do livro da vida. Então tá, vou dar uma chance para esse povo, mas eu vou fazer uma reciclagem aqui. Alguns não vão passar no teste, não. Alguns não. Né? Isso é ser agradável. Então ele fala assim, olha, o nosso sacrifício tem que ser agradável. Sabe, quem já ficou internado aqui, já sentiu isso? Pessoa que foi para ficar com você no hospital, já aconteceu comigo, não é? E assim, pessoa agradável, assim, te ajuda, não é? Teve uma vez uma irmã, estava internada na Santa Casa, nós tínhamos um culto aqui de manhã, outro de tarde, não, nós tínhamos 2 cultos à tarde, não terminava. E eu falei assim, eu vou lá na Santa Casa, eu vou. Se deixar eu entrar, eu entrei. Se não deixar, não tem problema. E quando eu cheguei lá, ele falou assim, quem é o senhor? Eu falei, eu sou o pastor Carlos. Mas a hora de visita acabou. Eu falei, eu sei. Mas aí o senhor não pode subir. Eu falei, posso? Só você permitir. É simples assim. Aí a pessoa riu e falou, o senhor é ousado. Eu falei, não. Mas por que o senhor quer subir? Porque eu tenho certeza que a irmã que está internada, quando vê o seu pastor, falei, não é porque eu sou bonito, não. É porque eu sou parecido com Jesus. Olhando para ele, não via-se beleza e nem formosura. Olhando para mim, não vê beleza nem formosura, eu sou igual a ele. Eu fico feliz com essa passagem, irmão. Eu falo, meu Deus, os outros me chamam de feio, o senhor é feio e eu sou igual ao senhor. Maravilha de Deus. Aí ela falou assim, mas só a coordenadora que vai liberar. O senhor tem carteira? Eu falei, tem carteira de motorista, tem carteira de pastor, tem carteira de advogado, tem carteira de tudo. Com alguma outra carteira aí? Não. Aí ela falou, ligou. Aí ela falou assim, ela falou para o senhor subir. Eu falei, opa, metade do caminho está feito. Quando ela chegou, por que o senhor quer? Eu falei, olha, eu tenho certeza que amanhã vocês vão dar alta para ela. Ela já tem uma semana, não pude, realmente não tive como. Eu deixei o culto, sacrifiquei o culto para vir aqui. Irmãos, quando eu cheguei lá, aquela irmã, quando eu liguei, que ela não esperava, né? Eu falei, então, assim, 15 minutos? Eu falei, até 10 vai dar. Sem barulho pentecostal? Eu falei, não vou gritar, não. Pode deixar. Vou orar, mas não vou gritar, não. Né? Irmãos, que alegria. Mas o senhor aqui, aí eu estou falando de agradável, né? O senhor aqui, falei, eu, em carne e osso, toca na minha mão aqui, você vai ver que é carne mesmo, né? Sou eu, né? E conversamos ali, aqueles minutos que foram concedidos. Na semana que vem, ela já estava em casa. Falei que essa irmã, ela deve estar ali, eu não sei se ela está ali, a irmã Jardelina. Ela é felizada, ela deveria ser Jardelina Felizada da Silva. Porque quando eu tive um problema sério, que eu quase morri, falecido Wellington, que me levou para o hospital do pronto-socorro, e eu estou lá na maca, lá, não conseguindo ficar de pé, igual aquela música, não conseguindo ficar de pé. Quando eu vi assim, irmã Jardelina, falei, meu Deus, nem na morte, nem na morte, né? Aí ela, senhor pastor, eu falei, eu de novo, né? Então, irmãos, agradável. O sacrifício tem que ser agradável ao Senhor, né? Então, não se apresentamos diante de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Salmo 51, 17 fala assim, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Né? Então, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. O coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás, diz uma outra tradução. Né? Então, é isso que é um sacrifício agradável a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, ele fala assim, também vocês, como pedras que vivem,
são edificadas casas espirituais para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradável a Deus por meio de Jesus Cristo. Ligou ali? Pedras vivas. Pedras vivas. Então, está aí, irmãos, o que Paulo está falando. O que a Bíblia está falando, né? Nosso culto racional. Então, não é simplesmente eu vim à igreja, eu ser religioso, eu sentar numa cadeira. É ser mais do que isso. É ser participativo. Saber que eu sou uma peça de louvor, de adoração ao Senhor, em todos os sentidos. A minha oferta tem que ser de adoração. O meu louvor envolvido com adoração. Tudo que eu fizer é para adorar ao Senhor. Tudo, tudo, tudo. Por isso, irmãos, vale a pena nós nos mantermos santos diante dele. Vale a pena abrir mão de certos desejos nossos. Isso é sacrifício. Vale a pena, mesmo em algum momento que a gente tenha razão de certas coisas, segurar essa razão por causa de Deus. Nós cantamos aqui se não me falha a memória, um dos últimos hinos que cantamos aqui sobre aquela mulher adúltera, não foi? Foi o último, não foi? Né? Maravilhoso. Eu não tinha nada para oferecer. Eu, pecadora, mas ele não julgou uma pedra em mim. Ele não julgou uma pedra em mim. Então, sabe, Deus não nos quer condenar por causa dos nossos pecados. Mas ele não quer que nós vivamos no pecado, na prática desses pecados. Sabe, há tantas coisinhas pequenas, minúsculas, que nos travam, irmãos. Irmãos, como que essa sinusite me arrebentou nessa semana? Eu com tantas coisas para fazer, eu olhava, teve um dia que meu escritório lá em casa estava tudo bagunçado, folha para tudo quanto é lugar, parece que eu peguei as folhas e cheguei assim, eu preparei uma apostila, eu estava assinando para encadernar ela, eu tenho coisas lá para encadernar, e, sabe, folha espalhada, eu não conseguindo raciocinar, colocar as coisas na ordem que devia. Eu tive uma reunião discipulada na terça-feira online, custei a aguentar, porque aquilo que está ainda no meu corpo, mas está saindo em nome de Jesus, né, me perturbando. Irmãos, eu imagino o pecado, seja ele de que forma for, sabe? Às vezes a gente perde o ânimo, perde a força, a igreja já não é tão atrativa para nós, sabe? Eu estou assim, mas não estou. Meu corpo está aqui, mas a minha mente, onde ela está, sabe? É o momento de sermos audaciosos, como o salmista, quando diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? É hora de dizer, socorro, Senhor, ajuda-me, ó Deus, eu penso que sou alguma coisa, eu penso que tenho alguma coisa, mas, Senhor, eu me ofereço como aquela mulher adúltera que não tinha nada naquele momento, mas eu me ofereço como eu estou diante do teu altar, o sacrifício do meu corpo. Santifica-me, Senhor, agora, purifica-me, Senhor, agora, Deus. Quero, Senhor, ser um instrumento do Senhor, na forma do Senhor, na maneira do Senhor. Aquele desafio, irmãos, que Paulo colocou para a igreja de Roma, eles sabiam bem, porque muitos cristãos foram sacrificados vivos, queimados na cruz, leões comendo. Eles sabiam, e isso não acontece conosco hoje, graças a Deus por isso, obviamente. Mas o que nos prende, irmãos? Vamos deixar as amarras sair.
Vamos deixar as amarras sair. Fala com Deus nessa noite. Senhor, não sou daqueles que estou adulterando. Não estou fisicamente com nenhuma mulher, nem com nenhum homem. Mas às vezes a minha mente oscila. Senhor, às vezes, ó Deus, moralmente eu peco sim. Às vezes, ó Deus, os meus olhos com o tempo que não deve. Às vezes a minha língua fala o que não deve, Senhor. Às vezes, ó Deus, vejo sentimento em mim que não condiz com Tua palavra. Quebra. Oferece hoje o Teu corpo diante da presença do Senhor. O altar é aqui e agora. O altar é aqui e agora. Um altar espiritual. Vocês são pedra viva, eu sou pedra viva. Eu não estou isento de nada do que eu falo aqui, irmãos, porque eu sou um ministro de Deus, mas eu sou homem, eu sou pessoa, eu sou normal. Eu estou aqui me esforçando, não para vocês, né? Não, pastor, mesmo assim vem pregar. Não fica com tadinho de mim, não. Né? Eu tenho que me esforçar mesmo, tenho que caminhar. Em casa eu esforço, em casa eu faço. Eu ponho o lixo para fora mesmo com sinusite, né? Domingo passado, porque foi impossível mesmo de vir, tem hora que não dá para vir mesmo. Né? Se eu tivesse tossindo, também não daria. Mas, irmãos, agora nós levantamos um altar do Senhor com as pedras dessa palavra. Levantamos, tomando as atitudes do filho pródigo. Pai, pequei, só digo que você chamar teu filho, mas aqui, está aqui meu corpo, ofereça agora diante do Senhor. Coisa linda, né? Dá banho nele, põe umas vestes novas nele, coloca sandálias, coloca um anel, resgate. Essa igreja tem muitas pedras preciosas, homens e mulheres cheios de talentos, talentos que superam a nós, pastores. Vejam vocês tocando, cantando, dançando, ensinando, sacrificando, cuidando ali na portaria e outras coisas mais, cheio de talento. Não estou falando somente de talentos espirituais, materiais, aqueles que pintam neste lugar, que cuidam da parte elétrica, que cuidam do serviço de pedreiro, não é? Outros que limpam, cheio de talentos. Mas todos nós que fazemos tudo isso, precisamos nos oferecer em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É hora de derrubarmos as barreiras que ainda existem na nossa vida. Pode ser que a sua barreira seja do orgulho, seja da raiva, seja da indiferença. Pode ser outro tipo também, mas não importa qual seja ela. Pode ser assim, minha fé está fraca, pode ser essa também. Mas nós precisamos renovar nossa mente, como diz o versículo seguinte, né? de Romanos. Nós precisamos renovar a nossa mente. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Transformem-se. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada,
Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Porque o amor deve ser sincero. Odeie o que é mal e apeguem-se ao bem. Amém, igreja? Esse é o propósito. Nenhum outro. Senão, não vale a pena a gente reunir aqui no domingo, na quarta, qualquer outro dia que seja da semana. Reunir nos grupos de discipulado. Tem que ter um sentido. Um só corpo. Um só corpo. Não é verdade? Se não existe uma inflamação aqui nessa região, muita gente sabe. O problema está aqui. Mas aqui não tem problema. E esse aqui trabalha por isso. Os pés trabalham por ele. Os olhos, a boca, que é tão importante para os alimentos virem. E nós temos vitamina e remédio e tal, para atacar o mal que está aqui. Vire para o seu irmão ao lado, por favor. Vire, com um olhar firme. Fica de pé para ficar até melhor. Olho no olho. Quero ver o que você tem. Olho no olho. Olho no olho. Fala para o seu irmão assim, ó. Fala mesmo. Somos um só corpo. Você é importante. Você é importante. E o diabo não quer que você saiba disso. Você é importante. Porque somos um só corpo em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aleluia! Glorifique ao Senhor. Que os dons que o Espírito Santo te concedeu seja sempre usado para a edificação desse corpo.